A Verdade Sufocada, parte 30. Assalto ao Hospital Militar, 22/6/1968. A Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, procurava aumentar o seu material bélico. Eduardo Leite, o Bacuri, e Wilson Egídio Fava deram a ideia de assaltar e roubar as armas dos soldados que davam guarda ao Hospital Militar do Cambuci. Wilson Fava, quando soldado, já dera guarda no hospital e conhecia as instalações. Seria uma grande operação, sem muito risco, porque o hospital ocupava uma grande área e nela existiam só 2 postos de sentinela, um na entrada principal e outros nos fundos. O acesso aos 2 postos era bem fácil, pois cada um tinha um portão e o trânsito de veículos era pouco intenso. Segundo a VPR, além dos roubos das armas, a ação serviria também para a propaganda da luta armada no Brasil. Feito os levantamentos, foi escolhido dia 22 de junho de 1968, a 1h da madrugada, exatamente no horário da troca da guarda. Para facilitar a entrada no quartel, deveriam contar com uma ambulância, roubada por Dulce de Souza Maia. Pedro Lobo de Oliveira chefiava essa ação, que teve sucesso, mas acabou retardando a operação. O ataque passou então para as 3h da madrugada, neste mesmo dia. Com o atraso, ficaram com medo que a ambulância roubada passasse a ser procurada pela polícia e resolveram substituí-la por um carro grande. Pausa aqui, galera. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que participam do canal, vocês que estão chegando agora, conhecendo pela primeira vez o trabalho que nós fazemos aqui. Esse canal é um canal voluntário. Eu sou um ex-professor estadual, com muita dificuldade de trazer para os alunos a leitura. Então eu resolvi começar a produzir audiolivros. Eu também já li bastante audiolivros, né, com os ouvidos. Então resolvi trazer alguns livros cancelados pela turma da lacração, para que vocês também se orientem, pois esses livros trazem verdades inconvenientes, ok? Eu quero agradecer aí todo o pessoal que ajuda a gente nessas divulgações aí. O pessoal da Brado Rádio tem feito um trabalho aí muito bacana, sempre lê os meus comentários lá, o Didi Red Pill, que também tem um canal no YouTube, chama Didi Red Pill. Acessem lá o canal dele, tá bom? Um trabalho legal, cara que fala uma verdade na lata, tá bom? E é isso aí, galera. Passe para suas pessoas conhecidas, né? Compartilha aí com teu filho, com teu sobrinho, com teu irmão, com teu amigo, com os jovens. Se você é jovem, compartilha com seus pais, ok? Para que eles, provavelmente eles vão lembrar de algumas coisas do passado, de como eles eram educados e como contrasta com o que está escrito nesses livros que nós estamos narrando. Muito bem, agradecimentos feitos. Tenha um bom 2022, não sei quando vocês estão ouvindo isso, mas hoje é dia 8 de janeiro de 2022, exatamente 9h29 da manhã. Que tenham um bom dia, seja lá onde você estiver, em que tempo você estiver. Muito obrigado. Retornando. O ataque passou então para as 3h da madrugada deste mesmo dia. Com o atraso, ficaram com medo que a ambulância roubada passasse a ser procurada pela polícia e resolveram substituí-la por um carro grande. Foram formados 3 grupos. O primeiro, com o carro grande, estava sob o comando de Pedro Lobo de Oliveira. Conduzia 5 militantes, dos quais
Um usava uma farda de tenente do exército e outro de soldado. O grupo tinha como missão render a sentinela do portão dos fundos e, a seguir, dirigir-se ao alojamento da guarda para render os soldados que lá se encontravam. O segundo grupo, num Fusca, comandado por José Ronaldo Tavares de Lira e Silva, também conduzia um, entre aspas, tenente e um, entre aspas, soldado. Um terceiro grupo, em outro carro, tinha a missão de cobertura para as operações. A guarda do hospital era formada por soldados da companhia Petrechos Pesados do 2º Batalhão do 4º RI. Por coincidência, a companhia que Lamarca comandaria até desertar. O primeiro grupo cumpriu facilmente sua missão. Ao chegar ao portão, piscou os faróis e o tenente saiu do carro e a sentinela, sem qualquer pergunta, o deixou entrar, assim como o Fusca do segundo grupo. Após dominarem o soldado, seguiram até o alojamento, onde estavam sentados, conversando, 7 soldados que também foram rendidos. O segundo grupo chegou até o portão principal. O outro tenente saltou do Fusca e perguntou ao soldado por que ele havia tirado com o FAL. O soldado, surpreso, respondeu que não havia feito nenhum disparo. O tenente pediu-lhe para ver sua arma. O soldado entregou e imediatamente foi rendido. Na operação, nenhum disparo foi efetuado, pois todos os soldados se renderam sem reação e os terroristas se apossaram de 9 fuzis FAL. Sem dúvida alguma, foi uma operação bem planejada e com êxito. Por mais aprimorada que fosse a instrução e que se chamasse a atenção dos soldados, a rotina do serviço fazia com que, aos poucos, tudo se acomodasse, inclusive as normas de segurança. Foi preciso que esse exemplo e outros fossem explorados, mostrando o início de uma guerrilha urbana e que a vida deles passaria a correr perigo. A partir de então, vivenciaram uma nova situação. Participaram do assalto ao hospital militar os seguintes terroristas da VPR: Cláudio de Souza Ribeiro, Diógenes José de Carvalho Oliveira, Eduardo Leite, Bacuri, José Ronaldo Tavares de Lira e Silva, José Araújo Nóbrega, Otacílio Pereira da Silva, Onofre Pinto, Pedro Lobo de Oliveira, Renata Ferraz Guerra de Andrade, Wilson Egídio Fava e Dulce de Maria Maia. O comandante do 2º Exército, o general Manuel Rodrigues Carvalho Lisboa, revoltado com o assalto ao hospital, em entrevista disse, abre aspas, "Atacaram o hospital! Que venham atacar o meu quartel!" Fecha aspas. 4 dias depois, os terroristas audaciosamente atenderam ao desafio do general e empreenderam um dos seus mais bárbaros atentados. Fontes: Ustra, Carlos Alberto Brilhante, Rompendo o Silêncio. Projeto Orville. Caso Antônio, a esquerda armada no Brasil, 1967-1971. Moraes Editora. Atentado ao QG do 2º Exército. Male,
26/6/1968. Na madrugada fria e nublada do dia 26 de junho de 1968, no quartel-general do 2º Exército, o silêncio e a tranquilidade eram visíveis. Oficiais, sargentos e soldados dormiam e descansavam. Nos seus postos, as sentinelas estavam atentas, zelando pela vida dos seus companheiros e protegendo as instalações do QG, pois o período era conturbado. As guaritas estavam guarnecidas por jovens soldados que, aos 18 anos, cumpriam com o dever prestando serviço militar obrigatório. Todos pertenciam ao efetivo do 4º RI e se apresentaram nos primeiros dias de janeiro. Durante a instrução, eram continuamente alertados a respeito de situações em que o país passava. Sabiam que essas ocasiões, os quartéis são muito visados como possíveis alvos para as ações terroristas. Além disso, todos foram alertados e souberam dos detalhes ao hospital assaltado militar, pois as vítimas eram colegas do 4º RI, unidade do Exército, onde servia Lamarca, que já pertencia à VPR. Quando assumiram o serviço de guarda no QG, foram instruídos quanto aos procedimentos em casos de um ataque às instalações do quartel. Todos estavam tensos e ansiosos. Mal sabiam que um grupo de 10 terroristas, entre eles 2 mulheres, rodavam em um pequeno caminhão carregado com 50 quilos de dinamite e mais 3 fuscas na direção do QG. Tinham a missão de causar vítimas e danos materiais ao quartel-general. Tinham por objetivo a propaganda da luta armada, além de dar uma resposta ao comandante do 2º Exército, quando este desafiou a atacar o seu quartel. Por medo e por covardia, não tiveram a coragem de atacá-lo de outro modo, que não fosse por um modo de terror. Seguiam os ensinamentos de seu líder, Carlos Marighella, que no seu mini manual dizia, abre aspas, o terrorismo é uma arma que jamais os revolucionários podem renunciar. Ser assaltante ou terrorista é uma condição que enobrece qualquer homem honrado. Fecha aspas. Às 4h30 da madrugada, a madrugada estava fria e com menos visibilidade. Nessa hora, uma sentinela atirou em uma caminhonete que passava na Avenida Marechal Estênio Albuquerque Lima, nos fundos do QG, e tentava penetrar no quartel. Desgovernada, batera ainda na rua contra um poste. As sentinelas viram quando um homem saltou desse veículo e em movimento fugiu correndo. Soldado Edson Roberto Rufino disparou 6 tiros contra o veículo. O soldado Mário Kozel Filho, pensando que se tratava de um acidente de trânsito, saiu do seu posto com a intenção de socorrer algum provável ferido. Ao se aproximar, uma violenta explosão provocou a destruição e morte num raio de 300 metros. Passados alguns minutos, quando a fumaça e a poeira se dissiparam, foi encontrado o corpo do soldado Kozel, totalmente dilacerado.
o coronel Eldes de Souza Guedes, os soldados João Fernandes de Souza, Luiz Roberto Juliano, Edson Roberto Rufino, Henrique Tchaikovsky e Ricardo Charbot ficaram muito feridos. Costumava-se mais um ato terrorista, consumava-se mais um ato terrorista da VPR. Os estragos não só foram maiores, porque a caminhonete, ao bater no poste, parou e não penetrou no quartel. A seguir, transcrevo parte do depoimento do ex-soldado Pedro Ernesto Luna, em carta difundida recentemente na internet. Abre aspas. Jamais vou me esquecer daquela madrugada, no dia 26 de junho de 1968. Os gritos que são únicos, que, mais de 30 anos depois, conseguem atravessar minha surdez. Junta-se a visão da fumaça, do sangue e do fogo. Naquele dia, estava de sentinela e acabara de ser substituído pelo soldado Mário Kozel Filho. Recolhi-me à casa da guarda para dormir algumas poucas horas até a alvorada, quando ouvi a explosão lá fora. Corri para o portão das armas. Abalroada contra a parede, uma caminhonete ardia em chamas. Ao lado dela, o soldado Kozel jazia morto, atropelado, explodido. O primeiro pensamento que me veio foi que poderia ter sido eu. Fecha aspas. O soldado Mário Kozel Filho, carinhosamente chamado de Cuca, era filho de Mário Kozel e de Dona Teresa Kozel. Tinha uma irmã, Susana Kozel Varela, e um irmão, Sidney Kozel, com 14 anos de idade. O senhor Mário era técnico em mecânica e trabalhava nas oficinas de manutenção do Grupo Vicunha. Economizava para montar uma oficina de regulagem de motores que Cuca lhe pedira. Ao dar baixa do exército, o que ocorreria dentro de 6 meses, Cuca pretendia ser mecânico de automóvel. A tragédia os atingiu em cheio e acabou com um sonho de um lar humilde de humildes trabalhadores. Após o acidente, o irmão Sidney entrou em depressão e em seus delírios conversava com o irmão Cuca. Em 1980, cada vez mais deprimido, faleceu de câncer. O senhor Mário está aposentado. Ele e Dona Teresa perderam seus 2 únicos homens, seus 2 únicos filhos homens. Vivem com dificuldades financeiras, pois a saúde de ambos ficou muito abalada. A título de indenização, o governo federal concedeu-lhes uma pensão mensal de R$300 em 28/12/2005. Foi reajustada para R$1.140, enquanto premiou Heitor Onconi, porque foi despedido de um jornal com uma pensão mensal superior a R$19.000. O soldado Mário Kozel Filho morreu no cumprimento do seu dever e foi promovido a sargento após a sua morte. O Exército Brasileiro, numa justa homenagem, colocou o seu nome na praça principal do QG antigo do 2º Exército, hoje Comando Militar do Sudeste. Na Praça Sargento Mário Kozel Filho, gerações e gerações de soldado desfilarão e estarão sempre sendo lembradas do jovem e valente soldado que morreu defendendo aquele quartel-general de um ataque terrorista. Também em sua homenagem foi dado o nome de Sargento Mário Kozel Filho, a avenida que passa à frente do QG. Foi impressionante o silêncio do arcebispo de São Paulo,
Dom Evaristo Arnes a respeito desse ato de terror. Esse silêncio sugere que, para o santo arcebispo, Kozel não merecia as mesmas homenagens que ele prestava quando morria um terrorista. Ocasião em que reunia para uma missa milhares de pessoas na Catedral da Sé. Também é impressionante, porém revelador, o silêncio do deputado Luiz Eduardo Greenhalgh e do ministro Nilmário Miranda, que nunca condenaram esse crime hediondo e muito menos visitaram a família de Kozel em nome da Comissão de Direitos Humanos. Direitos humanos. Para a esquerda, tudo. Para as vítimas da esquerda, a indiferença. Outra afronta é a maneira como José Ronaldo Tavares de Lira e Silva tentou justificar esse crime odiento no livro A Esquerda Armada do Brasil, 1967-1971, quando diz, abre aspas, não tínhamos a intenção de ferir nenhum soldado, nem sequer a sentinela postada, evidentemente, à entrada do quartel. Essa nossa preocupação, reconheço que de certo modo idealista, levou-nos a colocar um cartaz na frente da caminhonete com a advertência: afaste-se, explosivos. Fecha aspas. Grande bosta. Desgraçado. Ora, só alguém com a sanidade mental abalada acredita nessa história. Como se os explosivos a serem detonados dessem tempo para que os soldados lessem de longe e com pouca visibilidade a bobagem que eles alegam ter escrito. A perícia não achou nenhum vestígio que provasse que ele afirma, embora, se confirmada, a absurda versão não alteraria a realidade da ocorrência, nem a insanidade dos responsáveis pela ação. Prosseguindo nas suas justificativas, voltou a afirmar, abre aspas, nosso objetivo com aquela ação era atingir a alta oficialidade do Corpo Segundo Exército e não matar soldados. Fecha aspas. Essa afirmação é desrespeitosa até mesmo para os terroristas. José Ronaldo Tavares de Lira e Silva devia acreditar em Papai Noel, contos da carochinha, ou que os explosivos eram teleguiados e que ia buscar seletivamente as suas vítimas. Ora, como um carro-bomba faria essa ação? Como arremessar um carro cheio de explosivos contra um quartel onde há soldados, sargentos e oficiais, e sem saber onde eles estão, e esperar que a onda de choque e os estilhaços só persiga e atinja os oficiais e nunca os soldados. Participaram da ação os seguintes terroristas: Valdir Carlos Sarapu, VPR, Wilson Eugídio Fava, VPR, Onofre Pinto, VPR, Eduardo Colhen Leite, Rede, Diógenes José de Carvalho Oliveira, VPR, José Araújo Nóbrega, VPR, Oswaldo Antônio dos Santos, VPR, Dulce de Souza Maia, VPR, Renata Ferra, Guerra de Andrade, VPR, e José Tavares de Lira e Silva, VPR. É revoltante o sentido ético e moral dessa gente. Se não bastasse o mal que causaram com seus atos de demência, cinicamente rotulam como idealista, intenção.
de não matar nenhum soldado ao lançar um carro-bomba contra um quartel. Se tivesse matado um oficial ou um sargento, estaria justificada a barbárie? Foi essa forma covarde a reação dos comunistas a um rapto lançado por um chefe militar? Que ideal é esse? Que se assenta no abjeto conceito de que ser assaltante ou terrorista é uma condição que enobrece qualquer homem honrado. Honradez é uma virtude que passa muito longe desses desviados. O idealismo é tão grande que hoje eles entopem o Ministério da Justiça com incontáveis pedidos de indenização por terem sido perseguidos por uma ditadura. Os idealistas foram vencidos na luta armada, mas hoje estão por aí, regiamente indenizados e em altos cargos, principalmente no governo, e dita a regra com seus elevados princípios éticos morais. Fonte: Ustra, Carlos Brilhante, Rompendo o Silêncio. Caso Antônio, a esquerda armada no Brasil, 1967-1971, Moraes Editora. Projeto Orville.